Showtime Web Radio. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, brother? Eu vou bem, graças a Deus, e vocês aí? Também. Hoje, depois das notícias, nós vamos falar sobre Jabá com Paulo Ramalho. Isso, e também vamos falar sobre o fim da Rádio Cidade Barra Não vamos falar de Jabá nenhum. Vamos terminar, porque a gente está fazendo, né, uma série, né? Nos últimos 2 programas nós falamos bastante de Rádio Cidade, né? E a gente vamos arrematar essa história aí na segunda parte do programa. Ô, Rodney, vamos começar pelo final. Vamos lá. Rádios que estão fora do ar, rádios que estão fechadas, rádios que terão que voltar para o seu lugar de origem. Pois é, então, só para informar que a Top FM continua fora do ar, né? É uma notícia que nós já demos aqui há 2 semanas, né? Então a Rádio Top FM já não voltou ainda com a sua programação, não há perspectivas de voltar, e é justamente aquilo mesmo, né, que nós falamos aí na semana passada. Ela foi fechada devido a uma velha questão que inclusive já fechou a emissora por outras 2 vezes, a relação da área de concessão e de transmissão da emissora, ou seja, a emissora de Guarulhos, só que de forma, vamos dizer assim, de forma irregular, ela transmite aqui para São Paulo. A Anatel e o Ministério Público cansaram dessa história e autuaram a rádio e tiraram ela do ar. E então, até eu estava brincando na semana passada, eu acho que a Top FM vai poder pedir música no Fantástico, porque ela está no seu 3º fechamento seguido. Ela já foi fechada em 2002, foi fechada em 2004, quando ela ainda tinha o nome de Rádio Tupi, e agora, em 2015, foi fechada justamente pelo mesmo problema, né? E o Ministério Público Federal, ao lado da Anatel, prometem apertar ainda mais o cerco, e num relatório da Anatel produzido a partir da recomendação feita pelo MPF sobre as rádios fiscalizadas que deslocaram as suas antenas na Grande São Paulo, apenas 16 emissoras não cumpriram os requisitos básicos para tal, né? Então eu vou divulgar aqui quais são as 16 emissoras, baseado num levantamento que foi publicado no blog do parceiro do camarada Anderson Chen. Então são elas: rufem os tambores. Bandeirantes FM 90,9 de Itanhaém, Sul América Trânsito FM 92,1 de Mogi das Cruzes, Nativa FM 95,3 e Mix FM 106,3 de Diadema, Tupi FM 104,1 FM de Guarulhos fechada, Terra FM 93,7 de Atibaia, Setuma Benção FM 98,1 de Itatiba, Expressão FM, que é a Ômega, né? 106,9, e a escala 102,1 de Arujá. Essa escala é a escala do Paulo Abreu. Cantinho do Abreu. Exatamente. 89 FM, que opera no 89,1, e Alfa FM 107,1 de Osasco. 106 Love, só que nesse caso aqui ela opera em 105,7. E a Tropical FM 107,9 de Tapecerica da Serra. Energia 97 FM, que opera nos 97,7, e Rede Aleluia 99,3 de Santo André, e por fim a Vida FM 96,5 de São José dos Campos, essa ao lado da Tupi FM, que estão atualmente fora do ar. Então, Rodney, é a situação. Diga. De tudo aqui eu só não entendi o seguinte: sim, por que a Sul América Trânsito, se os transmissores dela são homologados para o Pico do Urubu e Mogi das Cruzes? Ela está aqui nessa lista, está na listagem. Eu não entendi, porque o transmissor dela fica em Mogi das Cruzes, no Pico do Urubu. Ela tem um estúdio em São Paulo. O que talvez seja o problema, talvez seja a potência da rádio. Acho que eles devem ter dado um ganho aí nos transmissores para ela chegar aqui em São Paulo, e chega bem. Em São Paulo? Ela chega em Aparecida do Norte, chefe. Eu lembro, essa frequência, se eu não me engano, João, me ajuda aí. Me ajuda com a memória. É a Metropolitana. A Metropolitana de Mogi, exatamente. E, quando eu era moleque, isso tem uns 20, 30 anos, eu sintonizava a Metropolitana de Mogi das Cruzes muito mal aqui na capital. Sim. Passados 30 anos, hoje a mesma frequência eu ligo o rádio
Lá hoje chega muito bem. Então, realmente a irregularidade está aí. Em 30 anos eles, claro, melhoraram o equipamento, melhoraram os transmissores, mas realmente eles devem ter feito algum artifício aí para a emissora chegar com um sinal limpo em várias emissoras, em várias regiões aqui da Grande São Paulo, incluindo aí e outras também, outras do interior, que inclusive são parecidas. Eu não vi na relação a Band Vale de São José dos Campos, porque ela é de Campos do Jordão e transmite em São José dos Campos. Pois é, não está no alvo do MPF nem da Anatel. Mas deveria estar, a 102.9. Outra emissora que eu não vi também aí foi a Bradesco Esportes também. Bom, mas com o Bradesco, não sabe, melhor não brigar com o Bradesco. O Rodney. Diga, Paulo. Bom dia. Bom dia. Nossa, pigarro. O seguinte, nessa lista, quer dizer, essa lista toda que você falou aí, o que deveria acontecer? Cada uma voltar para a sua cidade de origem, é isso? Assim, o que o Ministério Público quer? Eles querem primeiramente saber se elas têm a devida autorização, se está tudo dentro da regulamentação para eles poderem chegar aqui em São Paulo. Se isso não acontecer, essas emissoras vão ser tiradas do ar e elas vão ter que se adequar de alguma maneira, como já aconteceu aí com a Vida FM e a Top. Então elas vão sair do ar. É claro que vai ter toda uma batalha jurídica. Eu imagino que no momento em que nós estamos conversando aqui, os advogados lá do pessoal do Apolinário, os advogados do grupo do Abreu, estão tentando aí de todas as maneiras algum recurso, alguma medida liminar para que as emissoras voltem a transmitir e que elas não tenham mais nenhum tipo de problema assim de fiscalização. Então, isso aí não é uma coisa que vai terminar tão logo, é uma batalha que vai longe. Porque, pelo que eu saiba, a autorização para funcionar determina exatamente onde deve estar o transmissor e a antena. Existe uma concessão, vamos dizer, uma... A Alfa a Antena 1 não é de São Paulo, né? Não, é sim. A Antena 1 é. Quem é que é de Osasco? A Alfa. A Alfa é de Osasco? Está nessa lista aí que eu anunciei. 89 também, não é? 89. Então. O que existe é uma liberalidade, quer dizer, talvez uma brecha na lei que permite que uma rádio tenha um estúdio auxiliar num raio de 100 quilômetros. Ou seja, essas rádios poderiam estar na Paulista. Os estúdios, os transmissores. Exatamente. E não as antenas. Exatamente, os estúdios. Mas, assim... mas eu pergunto para você, o estúdio auxiliar pode funcionar 24 horas por dia e parar o outro? Não, mas aí, daí? Se é um auxiliar, ele está auxiliando. Ele pode estar... Eu acho que não. Eu acho que auxiliar é para auxiliar, não é para ser o principal, porque um é estúdio principal, o outro é auxiliar. Então, mas acontece que o principal quebrou, a gente vai fazer uma reforma nele, vai auxiliar, vai levar 10 anos. Né? Tem emissora aí cujo estúdio principal quebrou há mais de 30 anos. Pois é. Vai auxiliar. Bom dia, Rodney. Band Vale, há uns 10 anos, quebrou o estúdio principal dela em Campos do Jordão. Então? E está transmitindo aqui de São José dos Campos. E está tudo normal, tudo bonito, sem problema nenhum. Estamos sem verba. E assim vai. E como diz aqui a nota do Anderson Chene, e isso eu concordo, eu não estranharia se outras rádios saírem do ar até o final do ano. A fiscalização referente a essa questão promete ser implacável, então poderemos ter novidades aí, outras emissoras aí de forma surpreendente saindo do ar e também deixando órfãos aí os seus ouvintes. Eu não tinha ideia de que a Top FM tinha tantos ouvintes assim. O post que eu fiz anunciando a saída do ar da Top, justamente explicando os motivos, né, a questão da Anatel, bateu recordes assim de visitação nos últimos dias que me deixaram impressionado. Então realmente a Top FM tem uma popularidade muito grande aí entre os ouvintes. Então muita gente aí perguntando, querendo saber, desejando saber o que fez com que a emissora não transmitisse mais no dial, né? Ela continua na internet normal, mas é um dos posts assim que colocaram o Rádio Amantes assim em níveis muito altos que eu nunca tinha visto anteriormente. Agora o Rodney, o Caju Coelho pede para você montar um programete dentro do seu horário, dizendo Paulo Ramalho com seu Jabá News. Mas que coisa, que implicância. Então, opa,
Topar. O Paulo Topar é parte integrante do Rádio Amantes aí. Na segunda parte a gente conta aí histórias do rádio. Exatamente. Bom, Paulinho Boa Pessoa fica na capital? Pois é, vocês lembram que na semana passada eu dei uma nota aqui informando que havia um problema na renovação contratual do Paulinho Boa Pessoa com a Rádio Capital e que havia até o risco de que ele não ficasse na emissora. Pois bem, ele ficou na emissora e graças a um artifício, né, e também, vamos dizer assim, a bondade de um dos seus principais comunicadores. O Paulinho Boa Pessoa renovou o contrato, vai ficar na capital, vai assumir um horário agora maior durante a madrugada, que vai começar das 2h30 da manhã até às 6h, aí ele entrega para o Eli Correia. O nome do programa é Acorda São Paulo, e ele foi contratado, e a renovação de contrato se deu por intermédio da empresa do Eli Correia. Então ele não é mais contratado da Rádio Capital, ele é contratado da empresa do comunicador Eli Correia. Sabe qual é o nome da empresa dele? Qual? Oi, gente! Exatamente. Peraí. Tem melhor. Paulo, Flávio, como é que é? O quê? O Oi, gente? Oi, gente. Ah, não, isso eu não sei fazer direito, não. Sabe mas é sim. Oi, gente, amiga querida. E aí vai, né? Eu gosto dele. Tá. Tá. Gosto dele, tá, fica na sua, gosto dele. Vamos falar, vai. Então, Flávio, então é isso. Oi. O Eli Correia está sendo muito elogiado porque ele entrou no circuito aí da renovação de contrato do Paulinho Boa Pessoa e fez com que ele ficasse na Rádio Capital, mas como contratado da sua empresa. Esse negócio de rádio anda muito complicado, né? Anda muito complicado, né? A Capital não tinha verba e aí teve que apelar para o principal comunicador da casa. E uma coisa que eu achei interessante foi isso, né? Foi esse investimento na madrugada, né? Que eu acho que é um horário que muitas emissoras deixam de lado e deixam de bobeira, né? Porque acho que eu estou aí com pessoas que conhecem mais de rádio do que eu, mas eu acho que o horário da madrugada é um dos principais horários para você fazer a sua audiência, né? Ao passo em que hoje as emissoras de televisão colocam muitas reprises, coisas enlatados no ar, eu acho que se o ouvinte, a pessoa quiser buscar um pouquinho de calor humano, ela vai conseguir isso no rádio com uma programação ao vivo. Então eu acho que acerta a Rádio Capital a fazer esse investimento em um comunicador aí boa parte da madrugada, primeiro justamente para compensar, para atender essa demanda de público e segundo para alavancar a audiência da rádio. Então tem rádio aí que está perdendo aí muitos ouvintes justamente por isso, porque ou roda música ou roda programação, reprise gravada do dia anterior. Agora, você falou uma coisa muito séria. Sim. Uma das quedas da audiência da Rádio Cidade foi um programa que foi colocado lá pelo filho do Décio, né? O Paulo Ramalho pode falar melhor do que eu, né? Isso que todo mundo acha. O Marcelo Boscoli. Assim, vamos ver se eu... Ele sabe, o Rodney sabe, não adianta contar história. Como é que aquele público ia acompanhar um programa que não era daquele público? Agora deixa eu falar uma coisa, vamos ver se o Paulo Ramalho, deixa eu só falar uma coisa e ver se o Paulo Ramalho concorda. Esse público da madrugada não é o público tradicional da rádio, então de repente eu acho que não afugentaria o ouvinte tradicional da emissora, muito pelo contrário, eu acho até que seria uma nova forma de angariar novos ouvintes. Eu não sei se eu estou errado, eu não sei se realmente foi um tiro no pé, mas você acha que motorista de táxi, porteiro e puta vai ouvir aquele programa? Depende, tem motorista de táxi que é descolado, que é modernete, não sei. Se ele é descolado e modernete, ele vai ouvir outra rádio. Posso dar um palpite? Sim. Não é palpite, é certeza. Tecnicamente, uma rádio não pode ter tentar atingir vários públicos ao mesmo tempo. Não tem identidade. Exatamente. Isso eu concordo. Você tem que ter uma imagem. Sim. Essa imagem não pode ser alterada em qualquer horário. Ela pode ter as suas variações de programa, mas sempre pensando naquele público, é o target, é o público-alvo, né? Ok. Então, quer dizer, a madrugada, por exemplo, a madrugada da Rádio Cidade, que eu lembre, dava 0,6 de audiência, 0,7, o que é bastante. Lógico que se você for comparar com o resto do dia, aí não é insignificante, mas era uma audiência significativa. Né? Então, o que foi feito, que vocês mencionaram, não foi o filho do Décio que colocou, foi o próprio Décio.
O menino estava em Nova York estudando cinema, e quando ele viu que o João Marcelo Boscoli abandonou o programa, ele fez alguns programas, nunca fez os programas. Eu fui avisado que ia entrar isso aí depois da 6ª reunião que o Décio tinha tido com o João Marcelo. Tá. Me chamaram para almoçar e foram, olha, nós estamos pensando em fazer. Mentira, já estamos conversando há algum tempo. Tá. Né? E eu fui contra, porque eles queriam colocar isso meia-noite, ou seja, na metade do Love Songs, um programa que tinha 20 anos de audiência. Pode crer. Tradicionalíssimo, aliás. Uma coisa impressionante que era a audiência do Love Songs, eles queriam mutilar e fizeram, né? Só que ele manteve esse programa, ele nunca, vamos fazer 2 horas era, como é que é? Onda urbana. Onda urbana, exatamente. E ele nunca entregou esse programa com 2 horas. Entregava com quanto? Cada hora tinha 48 minutos. Era gravado, né? 46. Só? Era gravado. E o resto fazia o quê? Os caras tinham que se virar. Né? Quem estava no ar reclamavam, vinham falar comigo e me enchiam o saco por causa disso. Aí quando foi chegando no final do ano, o João Marcelo simplesmente sumiu e não mandou mais programa nenhum. Tá. É porque ele prometeu muitas coisas para o Décio e não conseguiu cumprir. Claro. Então ele simplesmente deu área. Tô fora, sumiu. O Décio ligava para ele, eu via ele tentando falar no celular, tal, o cara não atendia. Aí qual foi o que ele pensou? Não, vamos reeditar os programas antigos, trocar a ordem das músicas e vamos continuar colocando. E aí deu mais trabalho para o estúdio. Né? Sobrecarregou. Aí não dava certo, porque já começou a repetir programa, repetir música. Aí coincidiu que o filho do Décio chegou de Nova York, definitivamente, porque ele estava lá, não arrumou emprego, e o pai falou, você vai ter que voltar. Né? Então o Júnior pegou aquela batata quente, porque o Décio podia ter, ele não quis dar o braço a torcer. Né? Fiz coisa errada. Né? Ele jamais iria fazer isso. Então ele pegou e colocou o Júnior para cuidar daquele programa. Ele simplesmente criou dentro da rádio uma equipe de mais ou menos 15, 16 pessoas. Nossa. Tanto que quando começou a chegar uma certa... né, a rádio começou a passar por uma crise financeira, todo mundo tinha os salários atrasados. A equipe não. Isso criou um problema maior ainda. Nossa. Né? Nossa. Que eram todos amigos de escola, amigos de faculdade, entendi, amigos do bairro, amigos sei lá. Tudo amigos do Júnior. Mas a culpa não é dele, a culpa foi do Décio. Né? Ele que tomou a decisão de fazer aquilo de colocar um programa, um OVNI, e não satisfeito, colocou na Estéreo Vale aqui em São José dos Campos. Sim, estou sabendo disso. Não é? Agora, eu acho que talvez a intenção do Décio era ter alguma coisa com grife na rádio, né? Queiram ou não, porque nós tínhamos... João Marcelo Boscoli é uma grife aí no mundo da música, né? Sim, ele foi influenciado por várias pessoas que nunca entenderam o que é uma rádio popular. Como sempre. Porque as pessoas pensam sempre em fazer rádio para si. Eu não gosto das músicas que tocam aqui, mas os outros gostam, cara. Lógico. Né? Você não faz programa para você, você não faz uma programação para você. Né? Então tinha pessoas dentro da rádio, no marketing, no comercial, na própria superintendência, né, que não gostavam da programação da Rádio Cidade. Tudo bem, vai ouvir outra coisa, vai ouvir em casa, pega um pendrive, vai ouvir, isso, claro. compra CD, sei lá, faz o quê. Mas não, ficavam na cabeça do Décio. Não, nós podemos faturar, nós temos um nicho. Ô Paulo, e do ponto de vista comercial, Onda Urbana teve algum retorno? Jamais. Zero. Desde o início até o fim. Nunca conseguiu vender nada. Nenhum cliente entrou. Nunca. Então, quer dizer, e por isso o Décio não queria também dar o braço a torcer. Ele foi envolvido por um projeto e que não tinha chance de acontecer na Rádio Cidade, principalmente. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você falou de OVNI, né? A gente fala bastante aqui da Transamérica quando nós anunciamos o ranking das FMs, ela está lá em posições intermediárias, sendo que ela foi uma das rádios mais ouvidas aqui de São Paulo, uma rádio que influenciou
bastante aí no final da década de 80, começo da década de 80. E eu creio, não sei qual é a tua opinião, eu creio que talvez muito disso, dessa atual situação da Transamérica, seja por causa do futebol. O futebol também, no caso da Transamérica, seria esse OVNI de que você falou? O que seria? Como seria? O futebol, as transmissões esportivas sim. do Éder Luiz. Sim. Hoje a Transamérica ela prioriza o faturamento. Então eles têm meta, inclusive vamos dizer. Jabá. Exatamente. Então isso é que estraga com a audiência da Transamérica hoje em dia, com certeza. Mas também o futebol, talvez acho que o futebol impede de você ter uma por exemplo... porque você muda de público muito bruscamente. Exatamente. Não é? O público do futebol talvez não é aquele tipo de público que ouviria a programação musical da Transamérica, e o público que curte a programação musical da Transamérica não é aquele que gosta de futebol. É uma quebra... Aí assim, cria aquele efeito Tostines, né? Por favor, Rodney, prossiga. Rodney, o que tem a Transamérica Hits? Então, a gente dá tanta má notícia sobre rádio, né? Rádio que sai do ar, rádio que é arrendada por igreja evangélica, pentecostal, daqui a pouco até tem uma notícia nesse meio, mas vamos falar sobre notícias boas, né? Então, por exemplo, a Transamérica Hits, né? Depois até a gente explica a Transamérica, sobre as portadoras da Transamérica. A Rede Transamérica de Comunicação estreou agora na última terça-feira a sua mais nova emissora, né? Então, inclusive ela entrou em AM, na frequência dos 1550. A programação da Transamérica Auriflama será transmitida para 12 municípios lá da região: Santo Antônio do Aracanguá, Palmeira do Oeste, General Salgado e Ponta Linda. E a programação musical da Transamérica Hits é eclética e conta com os principais artistas de destaque no segmento popular. E a emissora tem programas de sucesso como Tititi, Sofazão de Couro. Oi, Sofazão de Couro é bom. Gostei dessa. Estúdio ao vivo, Rodeio Transamérica e Love Hits. Eu tenho curiosidade para saber como é que funciona o Sofazão. Essa é muito boa. Essa eu gostei. Será que o Sofazão de Couro é aquele usado para o teste? É do teste do sofá. Deve ser. Mas tem um detalhe, meu amigo. No inverno o sofá de couro é frio pra diabo, viu? Sim, E faz muito barulho também. Não, sofá de couro não. Se for láfer, não. Mas então tá aí. Então realmente a gente tem que ter uma boa notícia de vez em quando, né? Então vamos lá. Sucesso aí a Transamérica em Auriflama. Ô Rodney, Sim. Conforme portaria número 26, de 15/2 de 96, os estúdios auxiliares de emissora de radiodifusão de sons podem situar-se em localidade diferente daquela para a qual o serviço foi outorgado, desde que esteja dentro da área do serviço primário, quando se tratar de emissora em frequência modulada, esteja dentro de área delimitada pelo contorno de 10 MVM, quando se tratar de emissoras de ondas médias. Então o estúdio auxiliar tem que estar dentro do limite da onde ela transmite. Mas aí depois acaba virando tudo uma esculhambação, né? O estúdio auxiliar é o principal enquanto que o estúdio principal, que deveria ser no município, deixado de lado. Um pouquinho, mas é dentro do município ou dentro da área de atuação da rádio? Dentro da área de atuação. Dentro da área de atuação. Mas e as rádios que são classe A1, que tem 100 mil watts, pegam longe. A Alfa pega aqui. Não é? Mas a Jovem Pan pega em Campos do Jordão. Mas ela tem uma área de atuação específica. Em Campos do Jordão, num determinado lugar, pega tudo. Então. Você sobe a serra, pega então São Paulo inteiro. Muito vago. É difícil justamente você. a partir desse conceito vago, né, que existem as brechas para o pessoal fazer o que deseja. Né? Tirando a dúvida de vocês, o estúdio principal pode ser instalado fora da localidade objeto da outorga? Não. Conforme portaria, o estúdio de radiodifusão de sons deve situar-se na localidade para a qual foi autorizado a execução do serviço, conforme correspondente ato de outorga. E o estúdio auxiliar também, não precisando ser no mesmo local, mas dentro do local de outorga. Ou seja, não pode sair da cidade, por exemplo. Tem que ser dentro de São Você Paulo, pode fazer digamos onde assim. você quiser. Mas alguém teve a ideia, todo mundo saiu fazendo também. Lógico. E depois a gente segura a bucha, que é uma bagunça.
Olha, pela minha memória, eu acho que isso deve ter começado com a 89. Agora eu não sei se tem alguma emissora anterior que fez isso. Eu imagino. É isso Foi, mesmo. pode ser. Pode ser. Se tem rádio fora da localidade, tá tudo São Paulo? Tem rádio Santa Isabel em São Paulo? Não? É Sim. verdade. Então. A Energia 97 era do Diário do Grande ABC, Isso. por exemplo. Ela foi para a letra D. Passou, saiu da ABC. Foi pro D. Mas a Rádio Grande ABC... Porque assim, a gente também não pode esquecer que muitas emissoras chegavam da Grande São Paulo, chegavam aqui com som local, né? O Sim. dial não era tão poluído quanto é hoje. Verdade. Eu convivi, né? Eu vou até contar uma parte da minha vida. Eu convivi muito tempo no movimento de rádios livres, né? Coitado do Paulo, depois dessa nem vai mais falar comigo, mas eu fiz parte de rádio pirata, fui militante, etc. Eu já tive também. Ótimo. Só que você no teu caso, você fez para sobreviver. Claro. Naquela época era muito militante mesmo. Ah. E aí o que acontecia? As rádios piratas, elas ocupavam espaços vazios no DAI, né? Claro. 98,9, aqui em São Paulo, 98,9, 100,5, etc. E por aí vai. O que aconteceu? A fiscalização, chegou uma determinada época que a fiscalização da Anatel, e começou a haver campanha também das rádios comerciais, começou a varrer essas emissoras, a fiscalização aumentou mais para que essas emissoras saíssem do ar. E o que aconteceu? No lugar delas foram aparecendo essas rádios que andam, rádio de Arujá, rádio de Diadema. Então, o que aconteceu? Né? Em 20 anos, as rádios piratas a fiscalização fez com que as rádios piratas recuassem, né? Porque depois, no comecinho dos anos 90, houve uma explosão aí de rádios clandestinas no ar, no dial, e depois disso, depois dessa fiscalização, elas foram recuando aos poucos, as frequências ficaram liberadas, e aí houve aquele fenômeno das rádios que andam. Não sei se o Paulo já ouviu falar, que são rádios que são tem essas rádios rodinhas. que tem a concessão da Grande São Paulo, mas chegam aqui na capital com um som praticamente local. Paulo Abreu. Exatamente. Paulo Abreu. Não só ele, né? Não só ele, Não, não. tem vários. Mas que teve essa relação de coisas, isso teve. Isso eu acompanhei de perto. Bom, a Cultura deixou a Cultura FM deixou o dial de Santos, é? Pois é, então, desde os primeiros minutos deste mês de setembro, a Rádio Cultura Acredito FM 106,7 de Santos está veiculando a programação da Igreja Plenitude. Aí. A concessão da emissora pertence à família Mansur, inclusive um dos membros da família deputado federal. É justamente esse aí que quer fazer com que o comprimento das saias aumente lá no Congresso Nacional. E então a família Mansur atua no ramo da comunicação desde a década de 1940. Pelos microfones da Rádio Cultura já passaram nomes como Beto Rivera, Arnaldo Índio Oliveira, Edmir Rabelo, Cláudio Zaidan, entre outros. Na despedida, rolou uma música do Só Pra Contrariar, aquela que se intitula Te Amar Sem Medo. E o locutor do horário, né, eu não consegui identificar o nome do profissional, mas ele fez um agradecimento à família Mansur e ainda tomado de muita emoção, disse que desligar o equipamento e fazer a transição para a Igreja Plenitude não foi uma tarefa fácil. E por falar na Igreja Plenitude, ela vem se destacando aí nos últimos tempos por sua ofensiva radiofônica, né? Então, no mês de agosto, ela ocupou a frequência dos 106,5 MHz de Campinas, né? A rádio que era comandada pelo Pedro de Alcântara. Por falar no Pedro de Alcântara, parece que ele vai voltar ao rádio. Eu vou confirmar as informações, mas depois a gente passa direitinho aqui, que é uma grande notícia. E ela também, essa igreja tem programação na Musical FM e também ela entra na sua totalidade nos 98,3 lá no Distrito Federal. Essa Igreja Plenitude é de membros, ex-membros da Universal, né, que deixaram a Igreja Universal e também estão fazendo a mesma estratégia do Edir Macedo, que é essa ofensiva aí nos meios de comunicação para poder aumentar aí a sua visibilidade e com isso talvez aí atrair mais fiéis. Ô Rodney, Oi. o Marcelo de Sena manda aqui que a migração das AMs para a faixa FM segue caminhando na parte técnica, estando próxima de finalizar o processo de canalização que aponta quantas emissoras poderão ocupar a faixa FM convencional, 88.1 a 107.9, e as regiões brasileiras que necessitarão de extensão do dial, de 76 MHz a 87 MHz.
e falta ainda a consulta pública. Eu acho que isso não vai dar em nada, viu? Pois é, vamos ver, e o Paulo, o que o Paulo acha dessa migração? Não acho nada. Também. Como não? Não, eu acho que realmente isso é um caso único, a gente não viu isso no mundo, né? Não, é um caso único. Acabar com as AMs, tudo bem, mas a gente entende também que elas estavam deficitárias. Eu lembro claramente, e talvez eu esteja errado, assim, se eu falar algum ano, eu posso errar, mas no meio dos anos 80, a Estéreo Vale aqui comemorou a primeira vez em que uma FM passava uma AM. Até aquela época era uma proeza, né? Até o Luiz Fernando Malhoca me ajudou a fazer o folheto. Verdade. Ele criou o folheto lá em São Paulo e ele colocava até a gente tinha no folder, né? Ele abria e tinha um apitinho para comemorar e tal, que pela primeira vez uma FM passando uma AM, quer dizer, isso foi nos anos 80. E dali para cá, de lá para cá, essa audiência foi cada vez mais definhando, e aí problemas elétricos, problemas de pegar, não pega em lugar nenhum, tudo bem, até entendo. O computador também colaborou, né? Eu até entendo. Só que, sei, esse negócio de estender o dial... Mas ontem também, cadê os mas aí que receptores? Mas aí que tá, Paulo, o Rodney e João. As rádios de AM nunca fizeram reformas, como você mesmo disse, Rodney, há um tempo atrás. Tem rádios com 30, 35 anos como é um transmissor, nunca fizeram reforma. Não tem mais aqueles radiais de cobre, tiraram tudo. Entendeu? Por quê? Porque é uma manutenção cara de AM. Não custa barato. E fio de cobre atrai a atenção dos bandidos. Pois é, e manutenção de AM não é barata, principalmente do transmissor. A mesa não, porque a mesa é comum, isso aí de dentro é fácil. O problema é o transmissor em si. É complicado fazer uma manutenção daquilo. Aí faz a transição. E os rádios? Os receptores. Pois é. Vão fazer só para o Brasil? Você entendeu, Rodney? Você acha que as fábricas lá fora vão fazer só para... Quantos carros vão fazer? Sei lá, faz 500 mil. Também tem outro detalhe, né? Incentivar o público a comprar. Pois é. E vocês devem lembrar que também teve a discussão, né, do modelo de rádio digital, né, no comecinho aí do século, né? Sim. Teve toda aquela discussão, não se chegou a nenhuma conclusão. Tinha o modelo japonês, o modelo europeu, o modelo norte-americano. Pois é. Um deles aí que agradou aí, ia ser muito caro também, por isso que optou-se por essa saída aí de migrar tudo para o FM estendido, né? Pois é. A TV foi igual também, né? Vamos pegar esse sistema, não, aquele, rodaram e a Globo escolheu aquele lá e ficou no país inteiro. E aí ficou, que a Globo escolhe aquilo que é o padrão, vira padrão, né? É claro, é lei, é regra, vai ser esse aqui, acabou. Mas vamos ver, eu não sei, eu acho, assim, a minha opinião, pode ser uma revitalização aí pro AM, eu acho que de repente é uma esperança aí para muitas emissoras de poder entrar com uma qualidade melhor e com um alcance maior também, né? Então, agora, claro, tem toda essa questão dos receptores, né? Como é que vai fazer? O pessoal vai jogar fora? Eu sei que, por exemplo, esses rádios aí que a gente compra no Paraguai, tem FM estendido. Esses aparelhos aí, inclusive, eu já... conhece porque tem alguns que tem. Tem alguns que tem, é verdade. Mas só que assim, você tenta sintonizar e não consegue. Aqui eu já consegui sintonizar a Jovem Pan, mas no meu aparelho celular, porque lá eles têm a faixa do rádio FM, dá para você mudar, dá para você colocar na faixa no FM estendido e você consegue sintonizar lá. Mal e mal você consegue, você ouve alguma coisa, mas até porque ainda tem muita interferência, não sei se o desligamento aí da TV analógica vai fazer com que o sinal chegue limpo, mas pode ser. Agora essa questão dos receptores, o que eu acho que vai acontecer é a emissora de rádio assim fazendo aquelas promoções, um rádio receptor por minuto. Não duvido nada. Aquele sorteio assim, vamos dar um rádio receptor por minuto para que as pessoas possam ouvir a nossa emissora agora, no tempo estendido e tal, e barato, assim, barato. Isso com certeza vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Rodney Brocanelli, fala, meu filho. Pois é, então chegou o grande momento, né? Vamos lá. Vamos aproveitar o Paulo Ramalho aí, nas últimas duas edições, ele falou bastante sobre a Rádio Cidade, né? Que foi uma das rádios que inovou aqui em São Paulo, foi líder de audiência aí por muitos anos.
Realmente, eu considero a Rádio Cidade um fenômeno, Sim. né, em toda a sua história, desde que foi inaugurada em 1980. Eu acompanhei desde o início, né? Graças a Carlos Townsend, né? Eu acompanhei. Eu tive. Engraçado que eu sou tão velho. Que eu fui com o Décio procurar o local para colocar o transmissor e a antena. É mesmo? Nós fomos conversar, aquele prédio onde tem a antena da Rádio Cidade, na Paulista, a Fiesp. que é do lado da Fiesp. Ele é do lado, né? Ele é fininho, assim. Ele tinha acabado de ser construído e o dono estava no último andar. Tá. Ele ficava no último andar, não tinha nada vendido. Tá. Tudo vazio e só o dono, o Tá. cara que construiu. Né? E nós fomos lá, eu e o Décio fomos lá para negociar o local, para colocar a antena, e o cara estava preocupado. Não, tudo bem, não vai prejudicar nada no meu prédio. Não, é só colocar o transmissor, a gente vai construir uma casinha e tal, e depois a gente faz a torre lá, vem uns caras profissionais para fazer e tal. Não, não vai prejudicar a minha antena. Que antena? Eu tenho uma antena? Tenho, do meu celular móvel. O cara, naquela época, não existia celular no Brasil ainda. Só ele tinha. tinha. E o cara tinha, sabe aqueles celulares de carro? Sei. Que a gente vê nos filmes, com fio. Tá. Ele tinha um transmissorzinho lá em cima, cara. Olha que chique. Ele estava preocupado com o celular do carro dele. Muito louco. Então, eu participei da primeira reunião do Carlos Townsend, em que, na sala dele, você lembra da sala dele? Sim, né, claro. Flávio? Não tinha nenhum móvel ainda. Uhum. Ele botou todo mundo sentado no chão, eu sentei também, fiquei quietinho. JB já estava lá. JB já estava lá, claro. Então eles estavam ainda acabando a rádio e tal. JB, para quem não sabe, é Jornal do Brasil. E o Carlos Townsend, eu lembro muito bem dele falando assim, bom, vocês foram entre mais de 1.000 que ele testou em São Paulo, sei lá. E vocês foram os escolhidos para se fazerem parte da primeira equipe da Rádio Cidade. E aqui, o problema é o seguinte, eu estou com um problema muito grande, porque todos têm o mesmo nível. Vocês foram escolhidos entre os melhores, vocês são os melhores. Só que eu tenho que decidir quem vai ser o primeiro folgador. Olha. Né? E isso me deixou muito preocupado, porque foi difícil decidir, mas eu decidi. Rony Magrini, você vai ser o primeiro folgador. Folgador, tá. Rony Magrini, que hoje está na Rádio Globo. Rádio Globo, grande locutor, né? Grande comunicador. E ele foi o primeiro folgador da Rádio Cidade, mas foi escolhido porque não tinha, né? Vai ele. Tá. Porque todos eles tinham a mesma condição. Tá, né? entendi. Estavam ali o Beto Rivera, estava o Selene, Paulinho Leite, a Selene, Edmir Rabelo, o César Rosa. César Rosa também. Então, Serginho Leite era dessa primeira equipe? Não. Serginho Leite entrou muito depois. Tá. Muito depois. Porque tem um dado curioso, né? O Paulo falou do prédio onde ficava o transmissor, né? Perdão, em antena. E ele não ficava no mesmo prédio do Jornal do Brasil, onde era lá, até a sucursal, né? Então o Serginho Leite conta que quando ele fazia madrugada na Rádio Cidade, às vezes a energia acabava lá na Avenida Paulista. Ele tinha que descer, atravessar a rua, subir lá no elevador, claro, depois que a energia voltava, né? E ligar o transmissor, né? Isso deve ter acontecido muito. Que antigamente não tinha aquele negócio de ligar remotamente. Não, depois foi colocado. Depois foi colocado. Eu já peguei o transmissor cheio de água, a rádio já estava fora do ar, eu tive que atravessar, quando não morri, porque Deus não quis. É que o estúdio ficava no edifício Eluma. Isso, no edifício Eluma. O prédio da Fiesp era em frente, que é onde era o transmissor. Tinha que acordar o... Não era no prédio da Fiesp. Do lado. É do lado, isso, mas tinha que acordar o cara do prédio para poder entrar no transmissor, passar por um monte de cano até chegar à casinha do transmissor. Era muito louco, mas era legal. E é o prédio mais alto da Paulista. Não sei se Imagina o perrengue do Serginho Leite para fazer todo esse processo, né? Durante muitos anos ele foi o apresentador das madrugadas na Rádio Cidade, até que ele se transferiu para a Jovem Pan e depois aí fez o sucesso que fez. Eu tive o privilégio de apresentá-lo pela primeira vez na Rádio Cidade, às 2 horas da manhã. E já tive que acordá-lo também, às 5:20, Serginho. Você tem que vir para a rádio. Nossa, eu tô indo aí. Era muito divertido trocar de horário com ele. Muito. Ótima pessoa. Agora, assim, 2015 completam-se, então, 10 anos, né, que a frequência dos 96,9 deixaram de ser... A frequência deixou de ser musical, né, deixou de ser... e virou uma rádio de all news, né, tocada pelo Grupo Bandeirantes, né. Então... A gente tem que colocar assim, cidade / sucesso, né? Porque a frequência teve 2 nomes, teve vários tipos de programação. O
que você pode contar, Paulo, para a gente sobre os últimos dias, os últimos meses, a venda para o Grupo Bandeirantes? O que você pode dizer aqui para nós, aqui do Rádio Amantes no Ar, na Showtime? Foram dias terríveis, né? Era uma equipe muito coesa, muito competente, muito profissional. E o choque, né, com a notícia de que a rádio tinha sido vendida foi recebido assim com uma pedra caindo na cabeça de todo mundo. Eu nunca mais vou esquecer, mandaram reunir, a gente tinha um espaço, né, em que a gente fazia reuniões gerais, principalmente quando chegava o Ibope e tal. E nesse espaço todo mundo recebeu 2 pessoas da Bandeirantes, e o Décio anunciou, não ele, mas o Luiz Fernando Faro Ribeiro, né, que era o superintendente, ele anunciou que a rádio tinha sido vendida e que dentro de 30 dias a Bandeirantes estava assumindo. Barbaridade. Quem estava ali era quem estava no lugar quem veio pela Bandeirantes, tinha um rapaz lá que eu não lembro, e o outro era o nosso amigo aqui, que foi diretor do Grupo Bandeirantes São José dos Campos. Rodrigo Neves. Tá. Rodrigo Neves foi o segundo, tá. a pessoa que... E eu olhei para... Na hora que eu vi, eu falei, ih, ferrou. Ô Paulo, a rádio estava vendo ou foi uma coisa assim, uma proposta que chegou e o Décio aceitou? Como assim? Assim, o Décio tinha já a intenção de vender a rádio? Não, já. Ou foi assim, ou de repente ele estava tocando a rádio, ou alguém ligou para ele e falou assim, ó, vende a rádio para mim. Aí ele, nós estávamos passando por uma crise financeira terrível, no qual ele estava, sei lá, vamos dizer, pelo que eu sei, né, não tenho certeza, mas ele estava colocando uns 300 mil reais por mês no bolso para poder manter a rádio. E já estava todo mundo já com salários defasados e estava com um problema sério. Eu fui procurado, o Décio me chamou na sala uma vez e falou assim, você não conhece ninguém que queira comprar a rádio? Eu falei, não sei. Você não conhece o Ratinho? Eu falei, conheço. Você não quer entrar em contato com ele? Tudo bem, eu vou entrar. Então, o Décio já tinha intenção de vender, só que eu não acreditava, né? Ele não falava com aquela firmeza, vê lá, liga lá, vamos ligar agora. Não. Ele falou assim, vamos ver se você consegue falar, entendeu? Então, era uma coisa assim que a gente mesmo ouvindo essas coisas, a gente não acredita. Fé, né? A gente não acredita, amor. Não, ele não vai vender a Rádio Cidade, não é louco. Né? E havia, quando eu fui para a Antena 1, eu fiquei na Antena 1 até 2013, o senhor Orlando Negrão me contou que o Décio foi lá conversar com ele para oferecer a Rádio Cidade para ele. E ele não quis comprar, mas ele ofereceu de comprar 50% da rádio. Isso o senhor Orlando Negrão falou para mim. Que ele ofereceu e o Décio não deu resposta. Ele na verdade, ele não queria vender 50%, queria vender tudo, né? Tá. E nesse processo, quer dizer, eu não participava, porque eu era da direção artística, então eu não participava da parte administrativa. E foi uma surpresa, quando chegaram convocar aquela reunião. Foi um negócio terrível, porque quando você via assim, eu coloquei à disposição a minha sala e a sala do lado, que era da programação, para eles fazerem a transição. Então o cara entrava naquela sala, por exemplo, ele era um locutor, a Cláudia Martins. Entrava lá, ele era demitido da Sompur e era contratado pela Bandeirantes. Tá. A maioria não foi contratado, claro. Então, era uma... Quer dizer, o cara entrava numa sala, era demitido, entrava na outra, era admitido na outra, tá. na Bandeirantes. E aquilo, você via a cara das pessoas, era um negócio, sabe, parece que foi uma morte, né? Claro. Uma morte de uma emissora importante, uma emissora... Importantíssima. Que foi, talvez, do país, né? Foi. Eu acho que foi, mesmo a Rádio Cidade do Rio de Janeiro ter sido a pioneira, não era tão importante. A importância da cidade de São Paulo, né? O tamanho da audiência nunca... Você pode olhar qualquer mercado no mundo, Los Angeles, Chicago, não teve igual, né? Nova York, não tem nem população para isso, né? Nunca nenhuma rádio teve uma audiência como a Rádio Cidade teve. Ô Paulo, você falou que a rádio vivia dificuldades financeiras, né? Na época do Ondas Urbanas, isso foi em 2002, né? Então,
e a rádio saiu do ar em 2000, a rádio foi vendida em 2005. Então, 2004. Então, 2004. Então temos aí 3 anos aí de dificuldades financeiras. Na tua opinião, onde é que a maionese desandou aí? Por que de repente a rádio, que era um sucesso de audiência, eu imagino que de faturamento, como é que ela passou a ter essas dificuldades financeiras? O que houve aí? Eu acho que administrativamente a coisa não... desde do dia que eu entrei na rádio, que eu pus o pé pela primeira vez na rádio, já existia problemas no comercial. Como saiu o diretor artístico, que na época era o Marcelo Braga, saiu também o diretor comercial, que estava na época dele. E quando eu cheguei, não tinha nenhum. E a Rádio Cidade ficou sem diretor comercial pelo menos uns 8 meses. Não, louco. Talvez um pouco meio. 99. Tá. Então tinha aquela equipe de vendas acéfala, né? Eles tomavam decisões sozinhos, não tinha um diretor comercial. E quando o Décio resolveu contratar alguém, ele contratou um diretor comercial que era da 89. E ele veio com a ideia da 89, que era uma rádio rock, uma rádio qualificada, para uma rádio popular que atuava na classe CD também, né? Na verdade, o nosso foco era BC, mas a classe CD era a maioria da audiência da rádio. E aquilo foi um choque já de culturas, né? O próprio... Eu estou tentando lembrar o nome dele, não está me vindo, mas ele já faleceu. Ele era um cara super legal. Só que ele tinha esse choque, ele vinha da 89, uma rádio qualificadíssima, e para atuar numa rádio popular. E aí, para ele conseguir vender, já foi um negócio que demorou também. A rádio já estava há muito tempo sem diretor comercial. E continuou mais um tempo, né? E continuou mais um tempo, porque ele vivia dizendo, não, a rádio não tem qualificação, é difícil vender, tudo bem. E ficou naquele lenga-lenga, demorou, sei lá, uns meses lá, ele saiu, colocou-se mais um outro, e na hora que ele entrou, o Décio teve um problema de saúde, ele estava indo para Nova York, e chegou no avião, ele teve um problema sério, e ficou internado em Nova York 3 meses. E, lógico, o diretor comercial ficou sem... né? Sem rumo também. Sem rumo, não sabia para quem reportar, porque até o Luiz Fernando foi para Nova York. A rádio ficou sem ninguém. Né? Então nós sofremos muito esse tipo de problemas na área comercial. Tá. Que é o coração do negócio. Claro, né? é o que faz o dinheiro entrar. A audiência nunca foi abalada. Ela não teve nenhum problema Eu até achava que ia ter, porque eu não tinha experiência com São Paulo. Sim. Né? E você ter as coisas teóricas na cabeça, a prática é outra coisa. Claro, né? claro. E uma cidade como São Paulo é um negócio impressionante, né? Você tem que rever todos os seus conceitos. Eu achava que eu ia ter uma estátua na Paulista, o cara que derrubou a Rádio Cidade. Mas, Paulo, tem um detalhe também, né? Nessa fase aí, nos últimos meses, nos últimos anos da Rádio Cidade/Sucesso, ela estava tocando uma programação musical bastante popular, né? O pagode, me corrija se eu estiver enganado. Pagode, sertanejo, e populares, tipo Fábio Júnior, essas coisas. E isso dificulta também um pouquinho a atuação do departamento comercial, né? Você mesmo me falou da Transcontinental, né? Que é uma das 3 rádios mais ouvidas aqui de São Paulo, que também tem esse mesmo tipo de problema. Então... mas tem problema, a Transcontinental, ela tem problema porque não é de São Paulo. Há um preconceito do mercado Publicitário por causa disso. Eles não são daqui de São Paulo. Deixa pra lá. É outra coisa, é uma outra visão. Uhum. Né? No caso da Rádio Cidade, ela não podia ter, ela podia não ter uma qualificação como uma Alfa, como uma 89, mas ela tinha um volume de audiência imbatível. Tá. É imbatível. Então qualquer produto que queira aparecer no mercado, porque você foca no mercado popular, mas você espalha. Claro. A classe A,
Claro. B, né? A audiência, a classe AB da Rádio Cidade é um negócio enorme, por causa do volume de audiência. Em comparação com as outras. Pra você ter uma ideia, o Vale a Pena, que era feito pela Cláudia Martins, de 12h a 1h. Ela tinha o absurdo de 300 mil ouvintes de média por minuto. Nossa. É um grande clássico do rádio. Hoje, as primeiras colocadas estão aí, chegando a 200 mil nas rádios, como um todo. Só o programa Vale a Pena tinha 300 mil naquela época. Nossa. Há 10 anos atrás. Muita gente. É muita coisa. Muita coisa. E é mesmo. Então, quer dizer, você perde um pouco na qualificação, mas você acaba ganhando Você participou da transição lá, porque antes de virar Band News, a Sucesso ficou muito tempo. Claro, eu quase apaguei a luz, né? Eu apaguei a luz. E como é que eles decidiram virar? A Bandeirantes, o grupo Bandeirantes já tinha essa intenção de fazer? Não. Primeiro, eles tinham contratado o Biasi, que ele já tinha sido diretor da Rede Cidade no Rio de Janeiro, né? Ele comandava toda a rede, e ele estava na Bandeirantes naquela época, eu não sei onde está hoje. E ele foi para lá para aprender, inclusive, a mexer com software de programação musical, que funcionava lá e tal. E eles, num primeiro momento, eles tiraram um pouco do sertanejo e deram uma ênfase maior ao pagode. Até porque já tinha uma rádio sertanejo que era a Band FM. Exatamente. Então a primeira coisa que eles fizeram foi isso. E esperando a mudança do estúdio para Bandeirantes, né? Então, até o momento em que a gente estava na Paulista, eu estava lá. Agora, tchau, não sei o quê, papapá. Porque o Rodrigo Neves ficou me enrolando. Não, nós vamos aproveitar você, calma. Não sei, tem que ver. E tal. E eu não ia embora, eu fui o último. Ninguém me mandou. Praticamente. Eu fui o último a ser mandado embora. Teve um dia, eu falei, eu encontrei o Rodrigo, falei, Rodrigo, e aí, cara? Ele falou, é mesmo, eu tinha esquecido. Não é bem assim. Fala sério. Mas então acho que tem uma revelação importante. E ela funcionou durante um tempo, depois que mudou para Bandeirantes, ela ainda continuou sendo a Rádio Sucesso, né? Com essa programação voltada mais para o pagode, durante muito tempo ainda, antes de virar a Band News. E então o Grupo Bandeirantes não tinha esse plano. Foi um plano que foi desenvolvido aí depois que todo mundo já estava instalado lá no Morumbi, né? Bom, se era plano eu não sei, mas que foi executado bem depois foi. Entendi. Então é isso, né? Então temos aí um pouquinho aí da história do final da Rádio Cidade, né? Depois se transformou em Sucesso, mas Cidade / Sucesso, né? Que foi uma grande frequência aí, uma rádio que entrou para a história, né? Hoje a gente tem aí muitas referências aí na internet, né? Talvez nos primeiros anos, né? Eu acho assim, uma coisa que eu percebo, não sei se você concorda comigo, mas talvez acho que os primeiros anos da Rádio Cidade foram mais marcantes do que os últimos, né? Com certeza. Com certeza, porque ela quando chegou, ela chegou num momento em que o primeiro lugar era a Jovem Pan. Isso. Né? E a Jovem Pan estava focada na discoteca ainda. Isso. E a Rádio Cidade chegou revolucionando com música, ela não era popular, ela era pop, né? E chegou tocando coisas que não tocavam em São Paulo. Verdade. Né? Verdade. E com uma locução ao vivo, e com locução, porque a Pan era gravada, toda gravada, com vinhetas e tal, e ela não tinha nada ao vivo. Então ela revolucionou de cara. Né? Exatamente como aconteceu no Rio, que todo mundo falava, não, em 6 meses acho que a Rádio Cidade vai aparecer. Não deu 15 dias, já era eco no Rio de Janeiro. Né? Foi. Então era um esquema que o Carlos Townsend trouxe dos Estados Unidos. E teve a coragem, com 23 anos, se não me engano, 22 anos, colocou a Rádio Cidade de São Paulo no ar. É curioso, né, que a Rádio Cidade é de um grupo concorrente ao da Globo, né? Exato. E do grupo JB, né? A Globo demorou muito aí para pegar. A Globo só era forte em AM no Rio de Janeiro, em FM. Até hoje eu não entendi o que aconteceu com o sistema Globo de rádio. Nem eu. Né? Não sei. Ela tinha todas as condições, tinha capacidade financeira. Tudo. E nunca aconteceu. Verdade. Inclusive tem um detalhe que eu não sei se as pessoas se atentaram a isso. A 98, que agora saiu do ar, né? Sim. Tá só na internet e tal. Só na internet. A 98, naquela época, os dials eram analógicos. Isso. Né? Então era com ponteiro. Então, você estava na Mundial, que era do Sistema Globo,
Você só mudava de FM, de AM para FM, já estava na 98. Verdade. Quer dizer, o cara outra. é impressionante, né? Então, uma transição de Mundial FM seria uma coisa mais fácil do mundo, porque é só virar o botãozinho, não precisa nem mexer no dial. Fantástico, né? Só para fechar... Nunca aconteceu. E eles têm tudo isso na mão e isso nunca aconteceu, né? Sumiram, né? Só para fechar, eu acho que de repente eles estavam muito mais preocupados com a Rádio Globo, que a Rádio Globo era uma rádio de prestígio, de audiência, e talvez eles não se ligassem muito aí nas outras emissoras do grupo, né? Então, verdade. E aí por isso que deu espaço aí para a Rádio Cidade, né? Que é do grupo JB crescer. Num determinado momento a Fluminense FM chegou a ser terceira colocada, a Fluminense, que era de um grupo totalmente independente lá de Niterói. Com verdade. A maldita. Deixa eu só terminar, eu queria terminar com uma notícia triste. Morreu no último sábado a Mary Mesari, é uma radialista lá de Porto Alegre, que fez muito tempo, durante muitos anos ela fez parte da Rádio Ipanema FM, a rádio do Grupo Bandeirantes, que também foi uma rádio que marcou bastante lá no dial de Porto Alegre, com uma programação jovem, uma programação voltada aí para o rock and roll em um determinado momento. Na verdade, a Ipanema tem uma história curiosa, né? Ela começou com o nome de Bandeirantes FM, ela replicava mais ou menos o que a Bandeirantes fazia aqui na época do Otávio Sesc Júnior. Depois ela virou Ipanema, migrou de frequência e foi um sucesso de público, mas uma pena que hoje ela não está mais no ar, né? Hoje ela deu espaço aí para a programação do AM no FM, e essa radialista Mary Mesari foi redatora, e depois de um certo tempo ela foi locutora, apresentadora aí de diversos programas na Ipanema, e ela morreu no último sábado, aos 61 anos, vítima de ataque cardíaco. Fica aqui então essa nota triste, mais uma profissional do rádio que se vai, então, e a família dela, os nossos sentimentos, então. Ok. É isso, João. Rodney, um abraço para você e até sexta-feira. É isso aí, sexta-feira que vem nós voltaremos, e deixo o convite, radioamantes.wordpress.com.